Paz do Senhor, Juventude de Cristo! Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. E já queremos dar boas-vindas ao comentarista da lição, que já está aqui, gente, nos estúdios da Editora Betel. Eu estou falando dele, pastor César Rosa de Mello. Seja muito bem-vindo, pastor. E também aos representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter. Seja muito bem-vindo e representando os meninos, os jovens. Estou falando dele, diácono Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. Muito bem, já estamos estudando a revista Conectar Mais Jovem, o tema Daniel e Ezequiel, a escatologia na perspectiva dos profetas. A lição de número 4 traz o tema A Estátua de Nabucodonosor. Já queremos fazer a primeira pergunta de hoje ao nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. Seja muito bem-vindo. Pastor, como se deu a revelação de Deus a Nabucodonosor e a sua interpretação? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Nação Madureira, Juventude de Cristo. Sem dúvida, essa história da estátua de Nabucodonosor é algo sobrenatural. Porque Deus escolhe justamente um rei ímpio, um rei de um império mais poderoso daquela época, para revelar coisas que aconteceriam. Agora, o grande problema aqui é que o rei Nabucodonosor sonha um sonho, que a gente entende que foi uma revelação de Deus para ele, e ele não consegue lembrar do sonho. O texto fala que ele acorda muito perturbado com o sonho, porém ele não se lembra do sonho. E então, ao chamar todos os magos, astrólogos, eles mesmos puderam dizer, o Nabucodonosor, o que você quer, não tem como saber o que o Senhor sonhou ou o que veio à sua mente quando tu dormias. E quando ele lança um edito para matar todos os magos, porque ninguém queria fazer ou dar a interpretação que ele queria, isso chegou aos ouvidos de Daniel. E Daniel vai até o rei e diz o seguinte: o que o Senhor quer, homem nenhum pode revelar para o Senhor. Deuses nenhum da Babilônia pode ter essa palavra. Nem os magos, nem adivinhos que servem o Senhor. Mas o que o Senhor quer está com o Deus cuja morada é nos céus. E aí Daniel vai orar. E numa oração, Deus revela a Daniel tanto o sonho quanto o que aquilo significava. No outro dia, Daniel chega e explica tudo para Nabucodonosor, dizendo: o Deus dos céus, existe um Deus no céu que revela os segredos. E ele revelou ao rei o que há de acontecer no fim dos tempos. E aí o que acontece ali são revelações esplendorosas que mostram partes de império, cuja queda do Império Babilônico, a queda do Império Medo-Persa, a queda do Império Egípcio. E por fim ele também vê que iria se levantar um reino que jamais teria fim. Realmente, queridos, o que Deus revela a Nabucodonosor é algo grandioso, de proporções escatológicas. Ok, quais os reinos representados na revelação da estátua? Pois bem, Tianinha, essa revelação ela é grandiosa e mostra parte da história e aquilo que aconteceria após o Império Babilônico. Então vamos lá. A Bíblia fala que a cabeça era de ouro. Conforme a própria revelação, a cabeça de ouro significava o Império Babilônico com toda a sua glória. Um outro momento que acontece ali é os peitos e braços de prata, que faz alusão ao Império Medo-Persa. O ventre e as coxas de ferro ao Império Grego. E as pernas de ferro, parte do pés de ferro e barro, ao Império Romano. Então, quando é que tudo isso aconteceu? Sabemos que o fim do Império Babilônico aconteceu em 537. A partir daí, surge-se o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa, vem o Império Grego, vem o Império Egípcio, vem o Império Romano. E tudo isso, só para os irmãos terem base e se situar na história, acontece naquele período que a gente conhece como período interbíblico,
o período onde a gente acredita que Deus ficou 400 anos sem falar com o homem, que é a partir do Império. É aqui que a gente vai ver, por exemplo, o surgimento do Império de Alexandre o Grande, no período egípcio, e depois vem o Império Romano, que vem Jesus. Só que o grande questão aqui que a gente encontra é que no meio dessa visão esplendorosa, ele vê que uma pedra é cortada e vai justamente no pé da estátua, tornando tudo em pó. O que a gente aprende tudo isso? Essa primeira parte da revelação, ela já aconteceu, que foi justamente nesse período histórico que eu terminei de falar com vocês. Foram os períodos que aconteceu com o Império Babilônico, Medo-Persa, Grego e Romano. Porém, uma outra parte da revelação ainda vai acontecer. Agora, quando se fala que todos os impérios se tornaram em ruína, é fácil da gente entender isso. Cadê o Império Babilônico? Cadê o Império Grego, o Medo-Persa, o Romano? Acabou-se tudo, porque Deus é o Senhor de todos os impérios. Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, o Plano de Incentivo à Leitura, que são textos que vão abrilhantar ainda mais os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos aqui recebendo dos nossos estúdios da editora Betel o representante de Cristo. Estou falando dele, diácono Vitor Rangel. Seja muito bem-vindo. Vitor, diga para a gente o que o PIL traz para a Juventude de Cristo nesta semana. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana, que é o Plano de Incentivo à Leitura, tem por tema Nabucodonosor, um rei megalomaníaco. Nabucodonosor, em toda a história, a gente pode ver que ele foi um grande monarca que teve grandes experiências, do sobrenatural de Deus. Ele experimentou grandes coisas no sobrenatural de Deus, mas não abriu mão da soberba, não abriu mão do poder, da corrupção. E, Pastor César, a juventude quer saber. Comente sobre a soberania de Deus na história. A paz do Senhor, irmão Vitor. Quando a gente fala de soberania, a gente fala sobre o poder de Deus sobre as nações, sobre o mundo e a sua maneira de lidar com o governo da terra. A última parte da estátua que eu falei para vocês, da revelação, é que de forma misteriosa, o texto sagrado vai dizer que uma pedra é lançada sobre os pés daquela estátua e tudo se torna em ruína, se torna em pó. Ou seja, Deus, através dessa pedra misteriosa, que hoje a gente entende que essa pedra é Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram. A gente entende que essa pedra hoje é Jesus. E quando a gente percebe isso aqui, todos esses reinos se tornaram em ruína. Mas o texto vai dizer que houve também um reino que jamais terá fim. O próprio Nabucodonosor viu que após a destruição de todos os reinos da terra, levantou-se um reino que não teria fim. E obviamente isso aqui está falando de forma escatológica do reino que o nosso Senhor Jesus Cristo implantará nesta terra. Quando Jesus veio aqui, o João Batista, que foi seu precursor, disse: o reino dos céus está próximo. Jesus veio e falou sobre o reino. Jesus veio e falou sobre a implantação do seu reino. E nós sabemos muito bem que após o milênio, após a guerra do Armagedon, após a guerra de Gog e Magog, Jesus vai instaurar o seu reino para sempre nessa terra. Um reino que jamais terá fim. Ou seja, Deus soberano na história. Deus soberano em todos os governos humanos. Hoje nós vemos um mundo tendencioso nas suas partições políticas, nas suas brigas geográficas, mas nós precisamos entender que existe um Deus no céu que tem o domínio, o comando dessa terra. A Bíblia diz que ele está sentado sobre o globo da terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós servimos um Deus que é soberano, tanto no seu governo quanto nas suas decisões. Que Deus te abençoe e que a cada dia mais nós venhamos viver entendendo que o nosso Deus é soberano e, por fim, instaurará o seu reino sobre essa terra.
Uau, conectou? Lembrando que a Editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o nosso livro do trimestre, gente. A Escatologia dos Profetas, Daniel e Ezequiel, do nosso querido comentarista, pastor César Rosa de Mello. E olha, você pode adquirir já o seu exemplar neste telefone que está passando na sua tela. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos. Fiquem na paz do Senhor. E semana que vem estaremos de volta com mais um Conectados na Lição.